O crime de rixa, ele é diferente dos outros crimes do Código Penal. Por quê? Quando o legislador criou, primeiro, ele já quis dar uma pena bem pequena. Uma pena que vai muito menos do que 2 anos, a pena máxima. É muito menor que 2 anos. O crime de rixa, quando alguém pretende praticar, ela, veja só, ela tem a vontade de praticar a rixa, contudo, geralmente é como se fosse um vespeiro, uma casa de marimbondo, uma casa de abelha. É um negócio onde A agride B, B agride A agride C, C agride B, e quem agrediu quem, a gente não sabe. É por isso que o nome do crime é chamado crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. Não confunda crime de rixa com lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Não confunda com crime de ameaça, artigo 147, lembra? 147, Fiat Uno, do nosso Código Penal. E não confunda com crime de, melhor dizendo, com a contravenção de vias de fato. Por quê? Porque não vou dizer que o crime de rixa é um crime sui generis. Não, também não chega a ser tanto. Não é nada, não é um Frankenstein. É um crime em que a pessoa que é o sujeito ativo, ela tenta agredir outra, ou seja, A agride B, B agride A, mas A também agride C. Tem gente que diz que é uma casa de marimbondo, uma casa de abelha, um vespeiro. Por quê? Muita gente confunde, acha que quando A quer agredir B e B quer agredir A, isso é crime de rixa. E não é. Não é. Por que as pessoas falam isso? E confundem. Porque tem gente que fala assim, de forma errada. Fulano tem uma rixa com Beltrano. Ele falou que vai na rua tal amanhã, certo? Pela briga que eles tiveram hoje e já deixaram marcado para amanhã que ele vai com a arma dele e o outro vai com a sua arma e na rua tal, no lote 14, é para lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas. Que eu acabo mesmo com você, seu bandido traidor. Isso não é rixa, certo? Isso nada mais é do que uma briga entre duas pessoas em que eles querem um matar o outro, ou pelo menos lesionar. Na rixa, pela doutrina, ou seja, pelos livros, tem que ter no mínimo 3 pessoas. No mínimo, 3 ou mais. Por quê? Rixa é um crime praticado em grupo. Não existe grupo de dois, né? Se é de dois, é uma dupla. Então, tem que ter no mínimo 3 ou mais pessoas para ser praticado o crime de rixa. De quem contra quem? De todo mundo contra todo mundo. É uma bagunça. Poderia dar um exemplo de crime de rixa? Claro. Digamos que eu sou de uma torcida organizada. Eu sempre falo de Flamengo e Fluminense, hoje eu vou falar de Corinthians e Palmeiras. Eu vou para o jogo do Corinthians, eu sou corintiano, como exemplo, tá? E chego lá, tem um monte de corintiano de um lado, 100, 200, 300, não sei quantos. Do outro lado tem um monte de palmeirense. E um começa a xingar o outro, chamar de cara de mamão, cara de banana, seu corintiano bandido, seu palmeirense safado, aquela coisa toda. Vem pra cá pra você ver o que acontece com você. E do nada, e ambos naquele entreveiro, né, se digladiando, um xingando o outro, a bagunça tá feita, até que um começa a bater no outro, o outro começa a bater no um, chute, pontapé, tapa na cara, beliscão, vai pra lá, rasga a camisa, puxão de cabelo, ninguém sabe quem é quem ali. Inclusive, no meio de uma discussão, eu, corintiano, vi uma mulher com, sei lá, com um boné de cor laranja, perguntei para ela, você torce para que time? Aí a mulher foi e falou assim, eu torço pro ABC de Natal. Aí eu fui lá e já dei um tapão no pé do ouvido dela, para ela deixar de ser besta e saber que ali não é lugar dela, né? O que ela tá fazendo ali no meio de uma contenda? Aí ela fala, mas eu apanhei de graça, não quero saber. E como diz o pessoal, o pau comendo. Até que chega a polícia militar, leva todo mundo, 300 pessoas para a delegacia. O delegado, ele, pela situação, vai verificar claramente que houve um crime de rixa, porque não teve objeto direto e determinado por parte de ninguém. Um deu um chute na bunda do outro, o outro aproveitou e já deu um tapão, o outro aproveitou e pegou uma bandeira do time de futebol e tacou nas costelas do outro. Na década de 80, não sei a idade de você que está assistindo esse vídeo, tinha muita briga de gangue. O nome gangue, em inglês, é grupo, certo? Gangue é um grupo,
que se junta para atingir outra gangue. Até aí não tem crime de rixa ainda. Na década de 80, no Brasil, né, aí nos Estados Unidos também tinha muita gangue. A gangue do anel, a pessoa botava um anel com uma marca, uma pedra vermelha, azul, rosa, branca, para dizer, ó, fulano é da gangue e tal. Ou então tinha a gangue do brinco, o cara, quem usasse um brinco do lado esquerdo, ele era identificado como daquela gangue, daquele grupo, é o grupo do povo que ia cometer crimes, praticar delitos, atos infracionais, contravenções e por aí vai. Tinha gente que era da gangue da tatuagem, só colocava uma tatuagem no pescoço ou nas costas, né? Dizem que na Yakuza a pessoa tinha que tatuar o braço todo. E o termo pejorativo de quem participava da gangue era gangueiro. Fulano é gangueiro, não mexe com ele não, porque ele é perigoso, respeita o cara porque ele é gangueiro. Tinha a gangue do soco inglês. Quem usasse um soco inglês no bolso fazia parte de um grupo de gangue. Ele era o gangueiro tal. E no colégio, né, eu me lembro que eu era muito pequeno, o povo era respeitado, né? Porque era a gangue do brinco contra a gangue do soco inglês. Vão se encontrar numa pracinha tal e lá o pau vai comer. Agora, quando é uma briga entre gangues, tinha a gangue da bike, aí o pessoal andava de uma bicicleta chamada Croizinha, era uma bicicleta pequena. A gangue do boné, tinha gente que usava um boné para trás, com a aba reta, e era da gangue do boné. Então tinham várias gangues. Inclusive, na faculdade, né, quando a gente estuda isso, tem gente que sonhava em ser gangueiro, porque era o cara respeitado no bairro. Hoje não está muito diferente não, né? Mas assim, a briga entre um grupo e outro, de forma generalizada e indiscriminada, não sei quem é quem, a gente só foi ali para brigar, isso é um crime de rixa. Em baile funk, às vezes o pessoal forma um grupo de um lado, com 100 pessoas, grupo do outro, e ali o negócio pega. Sai um batendo, dando soco no outro, eu não quero saber quem é quem, eu só quero saber de aliviar o meu estresse, desopilar a minha tensão. E isso é crime de rixa. Vou fazer uma pergunta. E caso aquelas 300 pessoas sejam levadas para a delegacia, quem responde pelo quê? Todo mundo responde pelo crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. A pena é igual para todos. Aí você vai falar, mas é injusto, pelo princípio da individualização da pena, João, José e Maria, estando lá no grupo, cada um deverá ser analisado pelo que fez. Não é bem assim. Há uma certa discussão sobre isso, por quê? Porque se está todo mundo ali junto com o ânimos de ofender, a vontade de ofender a integridade física do outro, não tem como um delegado, um defensor público e o juiz fazer uma análise pormenorizada e detalhada de quem quis o quê. Se está todo mundo junto, bota todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco, né? E a pena é igual para todo mundo. O que vai variar é lógico, que se um é primário, outro é reincidente, pela idade, né? Se é idoso ou não, por aí vai. Para isso, sim, o princípio da individualização da pena vai ser aplicado. Agora, digamos que eu dei um soco numa pessoa. Meu amigo que está no meio da rixa, ele deu um chute na bunda. O terceiro deu uma rasteira. E o quarto, eu vou colocar como exemplo aqui a dona Antônia, ela foi lá, a dona Antônia, né? Fica até estranho. A Antônia, ela foi lá e deu um, um chute na cabeça de uma pessoa caída. Essa pessoa vindo a ter uma lesão corporal de natureza grave, por exemplo, quem responde pela natureza grave, lesão corporal de natureza grave? A resposta é todos. Por quê? Porque não existe esse negócio na rixa de eu só dei um beliscão, o outro eu só dei um chute. Se todos juntos praticaram aquele ato sabendo que o desdobramento daquilo seria algo pior, e provavelmente eles sabem, eu só sou uma fagulha dessa fogueira. Não, todas as fagulhas juntas formam aquela fogueira, certo? Se vai gerar algo maior, um incêndio, aí abraça a causa. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que fala assim, na briga no estádio de futebol, eu fui o que dei a paulada nas costas dele, mas quem deu a rasteira e deixou ele cair, bater a cabeça no alambrado e morrer, não fui eu. Todos respondem pelo mesmo crime, mesmo que o resultado seja algo diverso do que ele queria. Eu só queria dar um soco, mas o outro que deu um chute nas costas dele e deixou ele tetraplégico, a culpa é dele, não. A responsabilidade é igual para todos. Se tiver 100 pessoas, as 100 pessoas vão ser condenadas, mesmo que a Antônia, aquela que estava lá longe, na rixa, no crime de rixa, na confusão, ela nem queria que aquela pessoa ficasse tetraplégica, mas vai responder também. Porque, às vezes, a minha vontade de agredir alguém só veio porque eu estava abraçado, abarcado e protegido pelos meus colegas que me deram total incentivo de praticar aquele crime. Mesmo que ele não queira, ele vai estar junto.
E quem é sujeito ativo e sujeito passivo disso? Ou seja, quem é o agressor e o agredido? Todos. Na rixa, que é muito diferente dos outros crimes, não existe sujeito ativo e passivo diferente. Ambos respondem tanto pelo crime que praticou, tanto pela ofensa recebida. Ou seja, mesmo que eu saia de olho roxo, com orelha sangrando, cabelo, um maço de cabelo na minha mão, e diga que eu apanhei na briga, na rixa, eu ainda respondo pelo crime que eu pratiquei e pelo crime que eu sofri, por incrível que pareça. Então, diferente dos outros crimes, né, em que tem muito claro quem praticou a agressão e quem foi o agredido, na rixa não. É todo mundo contra todo mundo, e é um dos motivos da pena ser pequena. Por quê? Porque se todo mundo agrediu e foi agredido, não faz sentido eu aplicar uma pena muito alta e prender todo mundo. Bom, se você bateu e apanhou, vai para casa e chora lá, porque lá é o lugar certo. Entendeu? Resumindo, rixa, pena é pequena, menor que 2 anos. Existe a rixa qualificada, que a pena vai até 2 anos em casos de agressões em que a vítima sofra uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e seguida de morte. Caso na briga alguém venha a morrer, a pena vai até 2 anos. Se na hora da rixa a câmera pegar aquela pessoa de forma muito detalhada que foi lá com o objetivo de matar alguém, aí não é rixa com resultado morte. Ele poderá ser processado por homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal, com pena que pode ir até 30 anos. Não tem nada a ver com o crime de rixa, que é brigar um contra o outro de forma desordenada e que a pena máxima vai até 2 anos. Certo? Vocês, eu sei que é um negócio meio complicado, mas a gente tem que entender o seguinte: não existe rixa de duas pessoas. Se um pistoleiro foi com uma pistola naqueles filmes de faroeste para um matar o outro, isso não é rixa, certo? Se você ouvir alguém falando, ah, fulano tem rixa um com o outro, não é rixa. Crime de rixa não é, certo? Não existe rixa de dupla e não existe rixa de grupos bem definidos e determinados. Ou seja, se 3 pessoas querem agredir mais outras 3 e ambos sabem quem é quem na briga, isso não é rixa. Então você vai falar, nossa, que negócio confuso. Não é. Por quê? Porque se A sabe exatamente quem é B, a doutrina diz que não é rixa. Então, a partir do momento que eu sei quem é o meu adversário de forma exata, o meu algoz, isso não é rixa. A rixa é quando grupos brigam um com o outro e ninguém sabe quem é quem. E naquele meio da confusão vai todo mundo para a delegacia para prestar esclarecimento do flagrante praticado no crime de rixa. Entenderam? Futuramente eu pretendo explicar de uma forma mais clara com o uso de questões de concurso e eu espero que lá todas as dúvidas sejam tiradas. Espero que tenha entendido até aqui e até mais.